No princípio, não havia nada além do silêncio eterno e do sopro invisível de Deus pairando sobre o vazio. Nenhuma estrela brilhava no firmamento, nenhum rio corria pela terra, nenhuma voz quebrava a quietude. Mas então, uma ordem ecoou: haja luz. E a luz irrompeu como um trovão de vida, rasgando as trevas e inaugurando a criação. Foi o primeiro dia, o marco inicial de toda a história da humanidade. Deus separou o dia da noite, estabeleceu ciclos, ritmos e o tempo. No segundo dia, as águas se dividiram, criando céus vastos, profundos, misteriosos. No terceiro, a terra seca surgiu, revelando montanhas grandiosas, vales férteis, rios serpenteando como veias de vida. Plantas verdes brotaram em harmonia, flores coloriram o mundo, árvores ergueram-se fortes para dar frutos. Tudo com ordem, tudo com propósito. No quarto dia, o Criador pendurou luminárias no firmamento. O sol, como um gigante de fogo, reinaria sobre o dia. A lua, suave e prateada, governaria a noite. E as estrelas, incontáveis, intocáveis, insondáveis, foram espalhadas como joias sobre o manto negro do universo. O quinto dia trouxe movimento aos céus e mares. Pássaros com asas vibrantes cortaram o ar, peixes de todas as formas e cores nadaram pelas profundezas. E no sexto dia, animais terrestres ganharam vida. Leões majestosos, elefantes colossais, cavalos velozes, cada criatura refletindo o poder criativo de Deus. Mas o ápice ainda estava por vir. Com suas próprias mãos, Deus moldou o homem do pó, da terra. E quando soprou em suas narinas, o pó tornou-se alma viva, Adão. O Criador então percebeu que não era bom que o homem estivesse só. Do lado de Adão, fez nascer Eva, sua companheira, sua parceira, carne da sua carne, os dois criados à imagem e semelhança de Deus. O Éden tornou-se lar, um paraíso onde o céu tocava a terra e a presença divina caminhava lado a lado com os humanos. No coração do jardim, duas árvores foram erguidas como símbolos eternos: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira representava a comunhão eterna com Deus. A segunda, um limite, um teste, um lembrete de que amor exige escolha. Adão e Eva eram livres, mas também responsáveis. A cada passo pelo jardim, eles respiravam paz, conheciam alegria e viviam em plenitude. E então veio a serpente. Astuta, envolvente, sua voz era mel e veneno ao mesmo tempo. Ela lançou uma semente de dúvida. Será que Deus disse mesmo que vocês não podem comer de toda árvore? Eva vacilou, o coração vacilou, e a tentação se tornou irresistível. O fruto proibido foi colhido, mordido, compartilhado. No instante em que o suco tocou seus lábios, a inocência se foi. A vergonha entrou. O pecado nasceu. O som dos passos de Deus ressoou no jardim, e Adão e Eva se esconderam. O Criador perguntou: onde vocês estão? Não porque não soubesse, mas porque queria que eles reconhecessem sua queda. A dor da desobediência trouxe consequências. A terra seria amaldiçoada, o trabalho se tornaria árduo, a dor faria parte da vida. E o pior, a separação entre Criador e criatura. Expulsos do Éden, Adão e Eva olharam para trás e viram o anjo com espada flamejante guardando o caminho da vida eterna. O paraíso estava perdido, mas não para sempre. Uma promessa foi feita. Da descendência da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O tempo passou e o pecado se multiplicou. Caim, tomado pela inveja, matou Abel. E o sangue derramado clamou da terra por justiça. Gerações se seguiram, e a maldade tomou conta da humanidade. Corrupção, violência, egoísmo, tudo se espalhou como praga. Deus, entristecido, decidiu recomeçar. Escolheu Noé, homem justo e íntegro,
para ser instrumento de salvação. A arca começou a ser construída em meio às zombarias. Marteladas ecoavam como pregação silenciosa, enquanto Noé anunciava o juízo que viria. Animais de todas as espécies foram reunidos, e quando a porta se fechou, a chuva começou. Não foi uma garoa suave. Foram torrentes, águas jorrando do céu e do abismo, cobrindo montanhas, engolindo cidades, apagando o sopro de uma humanidade corrompida. Durante 40 dias e noites, a terra foi submersa, mas a arca permaneceu. Após o dilúvio, quando as águas baixaram, a porta da arca se abriu e a vida recomeçou. No céu, um arco-íris se formou, brilhante, imenso, símbolo do pacto eterno. Nunca mais destruirei a terra com águas. Era um sinal de misericórdia, um lembrete de que mesmo em meio ao juízo, o amor de Deus prevalece. A humanidade, porém, não aprendeu por muito tempo. Na planície de Sinar, ergueu-se a Torre de Babel, um monumento ao orgulho humano. Façamos um nome para nós mesmos, diziam. Mas Deus confundiu suas línguas, espalhou os povos, e a torre ficou inacabada, testemunho de que nenhum império humano pode substituir o Criador. Foi então que Deus chamou Abraão, um homem comum, mas disposto a obedecer. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, disse o Senhor. E Abraão partiu, levando apenas fé como guia. A promessa era ousada. Ele seria pai de uma grande nação, mesmo sem filhos, mesmo sendo idoso. O céu estrelado se tornou símbolo da promessa divina. Incontáveis descendentes, incontáveis bênçãos, e através dele todas as nações seriam alcançadas. Abraão caminhava pelas terras poeirentas do Oriente Médio, olhando o horizonte e confiando em uma voz invisível. Cada passo era um ato de fé. Os vizinhos riam. Como pode um velho acreditar que será pai de nações? Mas ele guardava no coração a promessa. Deus o guiava para Canaã, uma terra ainda distante, mas já escolhida. À noite, debaixo do céu estrelado, Abraão se deitava e lembrava da palavra de Deus. Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Assim será a sua descendência. Os anos se passaram, e a fé foi testada. Sara, sua esposa, já idosa, não acreditava que poderia gerar um filho. Ela mesma ofereceu sua serva, Agar, a Abraão, e assim nasceu Ismael. Mas Deus deixou claro, o filho da promessa não viria dos planos humanos, mas do cumprimento de sua palavra. Quando Sara ouviu que seria mãe, riu em descrença, mas o riso se transformou em realidade quando, contra todas as probabilidades, nasceu Isaque, o filho da promessa. E então veio a maior prova. Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque. Imagine o coração do pai se partindo a cada passo rumo ao Monte Moriá. Isaque, carregando a lenha, pergunta: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, com voz firme e fé inabalável, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Quando levantou a faca, pronto para obedecer, um anjo bradou dos céus: Abraão, não toque no menino. E ali, um carneiro preso pelos chifres foi oferecido no lugar de Isaque. A promessa se manteve, e a fé de Abraão se tornou exemplo eterno de confiança. Isaque cresceu e teve filhos: Esaú, caçador forte, e Jacó, astuto, que mais tarde recebeu o nome de Israel. De Jacó nasceram 12 filhos, e entre eles, José, o sonhador. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, levado ao Egito, jogado na prisão injustamente. Mas mesmo nos abismos da vida, Deus estava com ele. De prisioneiro, José foi exaltado a governador do Egito e, no tempo da fome, salvou não apenas sua família, mas povos inteiros. A lição ecoa: o mal que os homens intentam, Deus transforma em bem. Os séculos passaram e os descendentes de Jacó se multiplicaram no Egito
até se tornarem uma nação. Mas uma nova dinastia se levantou, e os hebreus foram escravizados. Gritos de dor ecoavam sob o chicote, mas Deus ouviu o clamor. Ele levantou Moisés, salvo das águas do Nilo, criado na corte de Faraó, mas moldado no deserto. Na sarça ardente, Deus o chamou. Vai, liberte meu povo. Moisés hesitou, mas obedeceu. O confronto com o Faraó foi uma batalha de deuses. O Nilo se tornou sangue, rãs invadiram a terra, gafanhotos devastaram colheitas, trevas cobriram o Egito. A cada recusa, a mão de Deus se mostrava mais forte, até que veio a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Mas onde havia sangue do cordeiro pintado nas portas, a morte não entrou. Foi a primeira Páscoa, símbolo da redenção que um dia seria plena em Cristo. Na fuga, o povo correu até o Mar Vermelho, com o exército egípcio atrás. Desespero tomou conta, mas Moisés levantou o cajado, e as águas se abriram como muralhas. Israel atravessou a seco, e os egípcios foram engolidos quando tentaram seguir. O povo celebrou com cânticos, e Miriam, irmã de Moisés, ergueu o tamborim. O Senhor é guerreiro, o Senhor é o nosso Deus. No deserto, Deus alimentou seu povo com maná, deu água da rocha, guiou com coluna de nuvem e fogo. No Sinai, entregou a lei, os 10 mandamentos, princípios eternos de justiça e santidade. Mas mesmo diante de tantos milagres, o coração do povo vacilava. A cada dificuldade reclamavam, desejavam voltar ao Egito, esquecendo da promessa. 40 anos se passaram até que Josué, sucessor de Moisés, liderasse a entrada em Canaã. A conquista começou em Jericó, cidade de muros intransponíveis. Mas com trombetas e fé, as muralhas caíram. Cada vitória mostrava que não era pela espada, mas pelo poder de Deus. A terra prometida foi conquistada, mas o coração do povo continuava dividido. Nos tempos dos juízes, Israel vivia em ciclos: pecado, opressão, clamor, libertação. Débora, Gideão, Sansão, todos levantados por Deus para momentos específicos. Mas o povo insistia em se afastar, e o vazio aumentava. Então pediram um rei. Saul foi o primeiro, mas caiu em desobediência. Depois veio Davi, o pastor que derrotou gigantes e se tornou o rei segundo o coração de Deus. Seu reinado trouxe unidade, sua fé trouxe salmos eternos. Salomão, seu filho, herdou sabedoria e construiu o templo, mas no fim se perdeu em luxos e ídolos. O reino foi dividido e a decadência começou. Profetas se levantaram como vozes solitárias no meio da escuridão. Isaías anunciou um Messias que viria. Jeremias chorou pelo povo obstinado. Ezequiel viu visões de restauração. Daniel, no exílio da Babilônia, permaneceu fiel entre leões e reis pagãos. Cada profecia apontava para o futuro, para o filho prometido. E então a promessa se cumpriu. Em Belém, cidade pequena e esquecida, nasceu Jesus. Não em palácio, mas em manjedoura. Anjos anunciaram aos pastores: hoje vos nasceu o Salvador. Estrelas guiaram sábios de terras distantes. O rei havia chegado, mas não como o mundo esperava. Ele não veio com espada, mas com amor. Cresceu entre homens, mas nunca pecou. Curou enfermos, abriu os olhos dos cegos, multiplicou pães, acalmou tempestades. Suas palavras tinham poder. Sua presença tinha graça. Chamou discípulos simples, pescadores, cobradores de impostos e transformou-os em mensageiros do reino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, declarou. Mas o coração humano, mais uma vez, resistiu. Líderes religiosos o invejaram. Multidões, que o aclamavam, se voltaram contra ele. Em Jerusalém foi traído, preso, humilhado. Carregou a cruz pelas ruas estreitas, cada passo marcado por dor e sangue. No Calvário, foi pregado. Céus se escureceram,
a terra tremeu. Com um brado, entregou o Espírito. O Filho de Deus morreu, mas ao terceiro dia, a pedra foi removida e a tumba estava vazia. Jesus ressuscitou, vitorioso sobre a morte. Apareceu a discípulos, comeu com eles, mostrou as marcas da cruz. Antes de subir aos céus, deixou uma promessa: estarei convosco até o fim dos tempos. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu como fogo, dando ousadia e poder à igreja. Pescadores se tornaram pregadores, perseguidos se tornaram proclamadores. O evangelho começou a se espalhar, atravessando fronteiras, enfrentando impérios, conquistando corações. Paulo, antes perseguidor, tornou-se apóstolo às nações, escrevendo cartas que até hoje ensinam fé e esperança. E a história segue até o último capítulo. Apocalipse. Visões de juízo, batalha entre luz e trevas, bestas que se levantam, dragões que rugem. Mas no fim o Cordeiro vence. Cristo volta em glória, novos céus e nova terra surgem. A nova Jerusalém desce, adornada como noiva. A morte deixa de existir. Lágrimas são enxugadas e a eternidade começa. E toda essa história aponta para você. Cada ato, cada promessa, cada profecia, cada milagre, tudo converge no amor de Deus pela humanidade. Ele ainda chama, ainda salva, ainda transforma. O convite permanece: viver ao lado dele, hoje e para sempre. Depois da ressurreição, os discípulos ainda estavam confusos. Muitos tinham medo de serem perseguidos. Outros não entendiam como seria viver sem a presença física de Jesus. Mas ele, em amor, apareceu repetidas vezes, reforçando a fé de cada um. Em uma dessas ocasiões, estava à beira do mar da Galileia. Pedro, que havia negado o Mestre 3 vezes, voltou a pescar. Cansado, sem pegar nada, ouviu uma voz familiar da praia: "Lancem a rede do outro lado." Quando a rede quase se rompeu de tantos peixes, Pedro não teve dúvidas. Era o Senhor. Ele se lançou na água e correu até Jesus. Ali, diante do fogo e do pão, Jesus restaurou Pedro. "Tu me amas?" perguntou 3 vezes. E com cada resposta, devolvia dignidade e missão ao discípulo que se achava perdido. Poucos dias depois, em Jerusalém, uma multidão se reuniu para a festa de Pentecostes. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu a casa onde os discípulos estavam reunidos. Línguas de fogo pousaram sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, proclamando as maravilhas de Deus. Pessoas de várias nações ouviram na sua própria língua. Pedro, aquele mesmo que havia tremido diante de uma serva, agora pregava com ousadia. 3.000 pessoas creram naquele dia. A igreja havia nascido. Nos primeiros anos, os cristãos se reuniam nas casas, partilhavam o pão, ajudavam os necessitados, oravam com fervor. Não havia templos luxuosos, apenas corações ardentes. Mas logo veio a perseguição. Estevão, cheio do Espírito, foi apedrejado por anunciar Jesus como o Messias. Ao cair, clamou: "Senhor, não lhes imputes este pecado." Seu rosto brilhava como o de um anjo. Entre os que assistiam à cena, havia um jovem chamado Saulo, fariseu zeloso, inimigo feroz da igreja. Saulo respirava ameaças, prendia homens e mulheres, arrastava-os às prisões, até que, a caminho de Damasco, uma luz mais forte que o sol o envolveu. Caiu ao chão e ouviu uma voz: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Tremendo, perguntou: "Quem é, Senhor?" E a resposta mudou a história: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Cego por 3 dias, foi curado por Ananias, batizado e transformado. O perseguidor se tornou apóstolo. Paulo dedicou sua vida a levar o evangelho aos gentios, enfrentando naufrágios, prisões e açoites. Escreveu cartas que ainda hoje são faróis de fé. Enquanto o evangelho avançava, o Império Romano tentava esmagar a nova fé.
Cristãos eram lançados às feras no Coliseu, queimados em tochas vivas, acusados injustamente. Mas quanto mais perseguiam, mais a chama crescia. O sangue dos mártires se tornou semente. Homens e mulheres simples enfrentavam a morte cantando, convictos de que a ressurreição era certa. Nenhum poder humano conseguiu apagar a mensagem da cruz. O último apóstolo vivo, João, foi exilado na ilha de Patmos. Ali, em meio ao silêncio e à solidão, recebeu visões que descortinavam o fim da história. Viu o Cristo glorificado, com olhos como fogo e voz como muitas águas. Viu o trono de Deus, rodeado por seres celestiais que clamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo. Viu selos sendo abertos, cavaleiros trazendo juízo, trombetas soando, taças sendo derramadas. Viu o dragão, a besta, o falso profeta. Mas, acima de tudo, viu o Cordeiro vitorioso. No clímax da revelação, João contempla céus abertos e um cavalo branco. Aquele que o cavalga tem o nome fiel e verdadeiro. Em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Exércitos celestiais o seguem. O mal é derrotado. Satanás é lançado no lago de fogo. E então, o mais belo de todos os cenários, a nova Jerusalém descendo do céu, adornada como uma noiva. Ruas de ouro, rio da vida, árvore da vida. Deus habitando com os homens, enxugando dos olhos toda lágrima, e a voz final ecoa: Eis que venho sem demora. João responde: Maranata, vem, Senhor Jesus. A esperança se torna a promessa eterna. A história que atravessou séculos chega agora ao seu ponto de maior beleza. Desde o chamado de Abraão, passando pelos profetas, a vida de Jesus, os apóstolos, a perseguição da igreja primitiva, até as visões proféticas de João em Patmos, tudo nos mostrou que existe um fio invisível ligando o céu à terra. Azira, promessa de que Deus nunca abandona os que nele confiam. Os discípulos, antes frágeis e inseguros, se tornaram colunas da fé. Homens e mulheres simples, sem riquezas ou poder, espalharam a mensagem do Evangelho pelo mundo, enfrentando prisões, naufrágios, fome, exílio e até a morte. Eles sabiam que não pregavam apenas uma religião, mas o próprio encontro do ser humano com o Criador. A cruz, que parecia derrota, se revelou como vitória. O túmulo, que parecia o fim, se tornou o início de uma vida eterna. Com o passar dos séculos, reinos se levantaram e caíram, impérios tentaram calar a fé, mas a mensagem de Cristo nunca foi destruída. Pelo contrário, atravessou desertos, mares e montanhas, transformou culturas, renovou corações e ainda hoje ecoa em cada canto do planeta. A promessa do reino de Deus continua viva, trazendo esperança onde só havia dor, trazendo luz onde só havia trevas. O Apocalipse de João nos dá o final da história, não um final de destruição, mas de restauração. Um novo céu e uma nova terra onde não haverá pranto, nem dor, nem morte. A Cidade Santa, a Nova Jerusalém, é o destino preparado para todos os que permanecem firmes na fé. Ali não haverá templo, porque o próprio Deus será o templo. Não haverá sol, porque a luz do Cordeiro iluminará eternamente. E assim, a história se conclui com uma mensagem que atravessa gerações. Eis que faço novas todas as coisas. Esse é o clímax da narrativa. A certeza de que, por mais que a vida seja marcada por lutas, fracassos, quedas e dores, existe uma vitória final já garantida. A eternidade não é apenas um sonho distante, mas a promessa de Deus para todo aquele que crê. Por isso, a moral dessa grande história é simples e poderosa. Nunca desista da sua fé. Ainda que as provações pareçam insuportáveis, ainda que as perseguições sejam intensas, lembre-se de que o mesmo Deus que guiou Abraão, Moisés, os profetas,
os apóstolos e a Igreja através dos séculos é o mesmo que guia você hoje. Quando os dias parecerem pesados demais, lembre-se da última frase que ecoa nas Escrituras: a graça do Senhor Jesus seja com todos. É esse amor que sustenta, que fortalece e que nos conduz ao destino final. Agora a escolha é sua. Você pode viver preso às dores deste mundo, ou pode caminhar de olhos fixos na esperança da Nova Jerusalém. Que essa história inspire sua vida, fortaleça sua fé e encha seu coração de certeza de que vale a pena seguir até o fim.